Olá pessoal, aqui é o apóstolo Evani Vieira. Estamos estudando todos os salmos da Bíblia e hoje chegamos no salmo de número 99. Vamos lá, ao versículo 1. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, trema a terra. Então o Senhor não está na terra, o Espírito Santo está em nós, mas o Senhor está no seu santo templo, está no seu santo trono, entre os querubins da glória, ou seja, Ele é santo, está entre os anjos, então nós temos que respeitá-lo. Até o livro de Eclesiastes mesmo diz que as nossas palavras sejam poucas diante de Deus, porque Deus está no céu e nós na terra. O que quer dizer isso? Às vezes a gente fala o que não deve, né, irmão? Fala coisa com Deus, peita Deus, murmura, reclama, a gente acha que Deus é um colega nosso de colégio, acha que Deus é um amigo da esquina. Deus é santo, nós temos que pensar muito bem antes de proferirmos uma palavra para Ele. Nós temos que pensar, irmãos, às vezes eu vou fazer uma oração, eu fico pensando uma semana, duas para fazer uma oração. Eu respeito muito Deus. Eu penso assim, meu Deus, eu não posso falar isso com Deus, vai que Ele fica chateado. Ou então se eu falar isso aqui, eu sei que Ele vai fazer. Então é isso que o salmista diz. Ele está entronizado entre os querubins, cuidado. Pense bem antes de falar algo com Ele, porque Ele tem poder. Ele tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Não é bom brincar com esse Deus, é bom ter respeito à sua presença. Versículo 2. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O rei é poderoso e ama a justiça. Tu firmaste a equidade, fizeste o que é justo e correto em Jacó. Então aqui, exaltando as qualidades, os atributos do Senhor, dizendo que Ele é poderoso, que Ele ama a justiça, né? E que nós temos, e que Ele firmou o trono dele em equidade, ou seja, em justiça, né? Então nós temos que adorá-lo, saber que quando vamos a Ele temos que ter razão, né? Como diz o profeta Isaías, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Porque tem muitas pessoas que clamam a Deus em algo que Ele não tem razão. Tipo assim, uma pessoa briga comigo, me dá um tapa na cara, eu vou lá e dar outro nela e fico falando para Deus fazer justiça. Não, eu mesmo revidei. Eu não posso revidar. Eu tenho que apresentar minha causa diante do meu advogado, que é Jesus. E às vezes também, por exemplo, eu compro e não gosto de pagar os outros, depois eu sou cobrado, eu fico falando para Deus sumir com aquela pessoa. Isso não tem sentido. A pessoa está me cobrando porque eu devo. Então Deus, o trono dele é um trono de equidade. Ele jamais vai dar razão a quem não tem razão. Não adianta tentar comprar Deus. Há pessoas que tentam comprar Deus, estão com a vida toda errada e ficam levando cesta básica para a igreja como se fosse comprar Deus. Aqui, Deus, eu trouxe sua cesta básica para a igreja. Você não fez mais do que a sua obrigação, meus irmãos. Porque amanhã você mesmo pode precisar dessa cesta básica da igreja. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser ludibriado. Deus é santo, é perfeito. O seu trono é um trono de equidade. Então se você quer que Deus ouça a sua oração, você quer que Deus te abençoe, então tenha razão. Faça as coisas certas. Obedeça as instruções que Ele deixou nas Sagradas Escrituras. Então a mão dEle vai estar sobre a sua vida, te protegendo. Versículo 5. Exaltai ao Senhor o nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Olha aí, irmãos. Prostrai-vos diante dEle. O que significa prostrar? Ficar de joelho, baixar a cabeça e ficar no chão? Não, prostrar significa obedecer as instruções. Que tem gente que não é submisso ao que Deus fala. Por exemplo, eu já conheci várias pessoas que sabem que a Bíblia diz, por exemplo, que não pode mentir. Daqui a pouco a pessoa fala uma mentira. Aí você fala a pessoa, ué, mas não pode mentir, irmão? Aí o irmão fala assim, não, mas é só hoje. Ou seja, ele não se prostra diante da palavra. Nós temos que nos prostrar diante da palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz X, é X, não é Y. Se disse para ir para a direita, é para a direita, não é para a esquerda. Se disse para se calar, é para se calar, não é para falar. Igual algo que as irmãs, as mulheres, os homens têm dificuldade num ponto, as mulheres no outro. Algumas mulheres têm dificuldade, por exemplo, de submeter o seu marido. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Olha aí, o homem ganhou o status de comparação com Cristo e a sua igreja. Aí a mulher fala assim, não, mas eu não abaixo a cabeça para o meu marido, não. Então por que casou? Por que se casou? Se não obedece a palavra. Então toda vez que você não obedece a palavra, uma maldição vem sobre a sua vida. Então nós temos que nos prostrar diante dos seus pés, diz o salmista. Quer dizer, nos submeter completamente às instruções que Ele nos deu.
Versículo 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, guardavam os seus estatutos e os decretos que lhes dera. Olha aí, Moisés e Arão, lembra do episódio, né? Lá no deserto, no livro de Êxodo conta essa história, Números também, Deuteronômio repete. Estava entre os sacerdotes, e aí o que acontece? Deus falava numa nuvem com Moisés, e Moisés falava com Arão. Irmãos, então Deus também quer voltar a ter essa intimidade conosco. Como é bom ouvir a voz de Deus clara, não é verdade? E Deus quer fazer isso conosco, mas para isso nós temos que contribuir, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que renunciar. Tem muita gente subindo no monte, orando, lendo Bíblia, pregando, mas não querem renunciar, então não estão entendendo a voz de Deus. Estão pregando coisa que Deus não mandou, estão entregando revelação que não se cumpre, por quê? Não estão andando com Deus porque não querem renunciar. Evangelho não é só buscar, evangelho não é só falar em línguas, evangelho não é só pular, evangelho é renúncia, é abandonar o que Deus não gosta. Se algo que está na minha vida não agrada a Deus, eu tenho que colocar isso para fora. Isso é renúncia. Moisés renunciou, por isso que ele ouvia a voz de Deus face a face. E Deus quer voltar, volto a dizer, a falar conosco desta forma, a nos fazer entender a sua voz. E para isso nós temos que renunciar àquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está falando para você e para mim? Para a gente abandonar tal comportamento, para a gente abandonar tal atitude, tais palavras, os olhares. Nós temos que fazer uma introspectiva. Começar a falar, peraí, o que Deus está cobrando de mim? Deixa eu obedecer porque eu quero ouvir a sua voz. Então o salmista diz que na coluna de nuvem Deus falava. Oh, glória a Deus! E Deus quer falar conosco. Versículo 8. E tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhe perdoaste, ainda que vingaste os seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Então o salmista diz que Deus respondeu e perdoou. Irmão, nós temos que buscar todo dia. Eu não disse de vez em quando, eu disse todo dia buscar o perdão de Deus para os nossos pecados. Por quê? Eu pequei ontem, hoje eu peco de novo. Eu acho que não tem nenhum homem que não peca todos os dias, irmãos. É muito complicado. Ainda que você não peca num pecado grande, tipo uma prostituição, uma vingança, você peca às vezes por deixar de fazer o bem. Não é verdade? A Bíblia diz que quem pode fazer o bem não faz, está pecando. Tem hora que Deus quer que você vá na casa de alguém, que você dá uma palavra para alguém e você não consegue. Tem hora que Deus quer que você leia um trecho da Bíblia e você vai lá e troca por um filme. Toda hora a gente peca, irmãos. Então a gente tem que estar buscando todo dia, de manhã e à noite. Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados. Me ajuda cada dia a andar em santidade na tua presença. E Deus perdoou a Arão, a Moisés, ao povo de Israel e nos perdoa também. Que nós venhamos confiar nesse Deus, buscar o seu perdão a cada dia. Então aqui diz, fechando o salmo, adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Ele é santo. O que quer dizer santo? Separado do pecado. E nós somos santos também, ou seja, separados para a obra de Deus. Nós temos que ser separados deste mundo. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que os mundanos fazem. Eu vejo, infelizmente, muitos crentes se elegendo na política, chegando lá e aceitando propina e roubando. Que coisa chata, que coisa absurda. Se nós somos santos, mesmo no meio de corruptos, nós temos que manter nossa santidade. O profeta Daniel chegou na Babilônia. Babilônia é uma nação extremamente prostituta, idólatra, corrupta, e Daniel não se corrompeu, nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel era político. Então hoje em dia, que vergonha, alguns irmãos chegando lá, né, e se desviando da fé. Irmãos, nós não podemos chegar numa festa, por exemplo, e começar a beber, fumar, falar mal dos outros. Nós temos que manter a santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus nos chamou para a santidade. E quanto mais formos santos, mais a presença de Deus se manifestará em nossas vidas. Mais poder teremos contra o inferno. E quando a gente orar, Deus vai dizer, eis-me aqui, meu filho. Oh, glória a Deus. Como é bom obedecer o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo salmo, em nome de Jesus.